Oi, gente, eu sou o Emanuel e eu vou falar hoje sobre o trabalho heurísticas de ordenação topológica lexicograficamente mínima em DAX, beleza? A minha equipe é o Antônio Isaac, eu, o Emanuel Juliano, o João Pedrosa e o Marcos Pacheco. Então, começando aqui um pouco, o nosso problema é referente a uma classe de grafos especial, que é a classe dos grafos direcionados em ciclos. Que são grafos direcionados que, como o nome já diz, não existe um ciclo de dependência ou um ciclo direcionado dentro dele, beleza? Em grafos desse tipo, o problema mais comum que a gente quer tratar é o de ordenação topológica, que é uma ordenação dos vértices do nosso grafo de modo que as arestas sempre vão para frente. Então, se tem uma aresta de I para J, necessariamente implica que o vértice I vem antes do vértice J na nossa ordenação. E, bom, além disso, para deixar então o nosso problema um pouco mais geral e mais difícil de ser tratado, aquilo que a gente fez aqui na nossa instância é adicionar labels aos nossos vértices. Então, labels podem ser cores, caracteres e tudo mais. E aí, bom, a gente vai considerar uma ordenação menor do que a outra. Então, existem várias ordenações topológicas possíveis para o mesmo DAG. E a gente considera uma ordenação menor do que a outra se a string formada a partir dos labels dos meus vértices for lexicograficamente menor do que a string formada pelos labels dos vértices de uma outra ordenação. Beleza? Então, pega o nosso grafo, encontra uma ordenação, considera a string formada para essa ordenação, uma é menor do que a outra se a string for menor. Beleza? E aí, bom, esse problema dá para considerar ele em diversos lugares. Então, por exemplo, uma cadeia alimentar, se a gente tem. A gente pode descrever uma cadeia alimentar como se fosse um DAG, no qual um ser vivo se alimenta do outro e possui essa relação de dependência. E aqui, labels, a gente pode considerar, por exemplo, aquilo que a gente considera em uma das nossas instâncias, é o label de seres vivos que correspondem a uma biomassa grande e seres vivos que correspondem a uma biomassa pequena. E agora a gente quer então uma ordenação topológica, ou seja, se a gente fosse reconstruir então a nossa cadeia, nosso sistema ecológico, a gente gostaria de reconstruir a partir dos seres vivos que correspondem a uma maior biomassa. E aí é justamente isso, né? Uma ordenação topológica, que aí vai ter essa relação de dependência, e ela é lexicograficamente mínima. E além disso, uma que acho que é um pouco mais comum assim no nosso dia a dia é a dependência de processos e recursos em um sistema operacional. Então a gente viu na matéria de sistemas operacionais o que é um deadlock, que é quando processos dependem de recursos de modo cíclico. E aí uma das maneiras de burlar um deadlock é justamente construir um sistema que não existe essa dependência cíclica, ou seja, modelando nosso sistema como se fosse um DAG. E aí, além disso, a gente pode ter, por exemplo, em nosso sistema processos que têm uma prioridade maior do que as outras, e isso é tipo, muito, muito comum. E aí, aquilo que a gente vai querer fazer então é uma ordenação topológica, só que lexicograficamente mínima, no sentido de que processos de maior prioridade vêm antes de processos de menor prioridade. Ok? Então, a gente está usando heurísticas aqui justamente porque esse problema é NP difícil. Então, se não tivessem labels, o problema não seria NP difícil, estaria em NP. Mas ao adicionar labels, a gente adiciona escolhas e isso torna o problema NP difícil. A gente demonstra no nosso artigo que ele é NP difícil, reduzindo o problema de encontrar clique máximo em um grafo. E a ideia da redução é justamente transformar nossa instância de clique para uma instância de ordenação topológica lexicograficamente mínima com labels. Então, os vértices e as arestas do nosso grafo de instância de clique se tornam vértices do nosso grafo de DAGs. E labels são binários, 0 ou 1. Então, aqui tem um exemplo e está tudo descrito melhor no nosso artigo. E aqui comentando um pouco de trabalhos relacionados. Então, como a gente comentou, é demonstrado que se não existirem vértices com labels repetidos, o problema ele está em P, mais especificamente ele é inlog completo. Então, foi demonstrado isso aqui. Algum outro problema relacionado é o de diagonalization, que é quando você tem uma sequência de restrições de grau de entrada e grau de saída para cada um dos vértices da minha ordenação. E aí a pergunta é se existe um DAG que satisfaz essas restrições. Esse problema é NP completo, e aqui nesse artigo são exploradas várias tentativas de solução, ou melhor, várias heurísticas para solucionar casos reais do problema. E a nossa base de dados vem justamente desse artigo aqui. E um outro, assim, mais fora da curva, mas que eu achei muito interessante, é utilizar redes neurais para resolver o problema de relação topológica. E a ideia de usar redes neurais é porque demanda muito espaço, ou seja, é muito custoso no espaço, ou seja, é linear no espaço,
o tanto que eu tenho que gastar para resolver o meu problema. E aí a ideia aqui é em sistemas no qual tempo não é problema, mas espaço é, como que a gente resolve agora a ordenação topológica e é usando redes neurais que eles tentaram resolver aqui. Partindo agora para os algoritmos que a gente vai usar. Então, o primeiro algoritmo que a gente usa assim para instâncias pequenas, para ter uma baseline de quão boa ou ruim é a nossa heurística, é um algoritmo exponencial. E ele é basicamente aquilo que se tem de esperar. Então, considera todos os vértices do meu DAG, eu vou considerar todas as permutações desses vértices, e agora eu ordeno todas as minhas permutações de forma lexicográfica, ou seja, considero os labels dos vértices permutações e ordeno elas comparando em string mesmo. E agora eu itero por elas nessa ordem, e a primeira que corresponder a uma ordenação topológica válida é a minha ordenação topológica lexicograficamente mínima, é o output do meu algoritmo. Beleza? Sobre a heurística de controle aqui, a gente usou uma heurística muito baseada no algoritmo de Kahn, ou seja, no algoritmo clássico para resolver a ordenação topológica, que é basicamente assim, começa com o meu DAG, para todo vértice que possui label, possui grau de entrada 0, ele é um vértice que pode ser adicionado ao início da minha solução, então eu adiciono ele ao início da minha solução, e agora removo esse vértice do meu grafo e repito o algoritmo para os vértices remanescentes. Beleza? Então esse é o algoritmo de Kahn comum, e a nossa modificação para esse algoritmo é que, bom, no lugar de escolher qualquer vértice de grau 0, aquilo que o nosso algoritmo faz, da nossa heurística controle, a heurística construtiva, é escolher, então, o vértice de label mínimo dentre os disponíveis, ok? Então é justamente assim a nossa heurística construtiva. E, bom, para nossa heurística proposta, existe aqui uma pequena diferença, que na construtiva a gente poderia, mais uma vez, ter escolhas, que é, bom, e se eu possuo múltiplos vértices com um label mínimo? Então, na construtiva, eu escolhi qualquer um. A ideia da heurística proposta é que nessas situações eu crio um vizinho para cada uma dessas escolhas possíveis. E aí agora eu coloco cada um deles para construir cada um dos meus vizinhos distintos e continuo executando o algoritmo para achar uma ordenação topológica válida. E agora eu criei vários vizinhos, cada um deles possui pelo menos uma entrada distinta ali entre eles. E aí agora eu considero aquele que possui, que é menor lexicograficamente, ok? Então tá aqui a construção de vizinhança, que é justamente isso. E aí, bom, essa heurística é baseada na meta-heurística Pilot Method, que é como se eu tivesse um piloto executando meu algoritmo. Eu tiro da mão do meu piloto o controle, no qual eu escolho, eu começo aqui a fazer as minhas escolhas, e aqui no caso é escolher todos os vizinhos possíveis. E agora eu devolvo, após fazer essas escolhas, eu devolvo para as mãos do meu piloto e continuo executando normalmente a minha heurística. E aí, ao fim, eu vou ter esses vários vizinhos com o custo da execução do meu piloto desses meus vizinhos. E eu escolho aquele que possui o menor custo. Sobre os resultados, então, falando agora, como ela é geograficamente mínima, a gente precisava de uma forma fácil de comparar e visualizar quão boa está o nosso resultado. E para isso, a gente criou uma função de custo que era justamente fazer essas comparações. Então, a função de custo vai ser log do somatório de 2 elevado a n-1 vezes o label do vértice que está na posição 1 da minha ordenação, ok? Então, para a posição i, para a posição 0 da minha ordenação, eu dou peso 2 elevado a n. Para a posição 1, eu dou peso 2 elevado a n-1 e assim vai. Até como se eu estivesse dando pesos para as posições da minha ordenação. E o log é só para a gente poder visualizar melhor, beleza? E aqui, mostrando aqui os resultados. Então, aqui estão resultados para testes aleatórios que a gente criou, nos quais a gente criava uma aresta aleatória entre dois vértices e via se ainda estava formando um DAG. E aí, bom, aqui a gente conseguiu perceber algumas coisas meio importantes. A primeira delas é que a heurística já é muito boa, a nossa heurística construtiva. Então, para os casos pequenos nos quais a gente usou o algoritmo exponencial, não deu para perceber diferença entre o resultado da nossa heurística construtiva e o resultado da nossa solução exponencial. Mas para casos maiores, aí já começou a fazer um pouco mais de diferença. E aí existem 3 casos aqui, dos casos aleatórios, em que houve uma melhora da nossa meta-heurística, da nossa heurística proposta com relação à nossa heurística construtiva. E aqui para os casos sistemáticos, é justamente, bom, a cadeia alimentar do ecossistema de diferentes cidades dos Estados Unidos. E aí aqui a gente conseguiu, em 5 casos, ter uma melhora dentre os testes sistemáticos da nossa heurística proposta com os resultados originais.
com a nossa heurística construtiva de controle. E é isso. Aqui estão as referências e muito obrigado.